pode abrir seus olhos. Senhor, eu oro nessa hora, Deus, Pai, para que de fato o coração de cada um dos meus irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa, que vão assistir depois, Senhor, eu oro para que a palavra do Senhor, Pai, não volte vazia, mas venha cumprir o propósito a qual ela foi designada. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que haja revelação, que haja de fato, Deus, a abundância em revelação do Senhor, revelação do alto. Espírito Santo, Pai, que os ouvidos de cada um dos meus irmãos estejam atentos a ouvir a Tua voz. Assim como esse momento de silêncio, Pai, o silêncio é também uma forma de ouvir. Pai, que de fato nós possamos ter essa clareza, Pai, esse discernimento de que o ouvir é a parte mais importante. Em nome de Jesus. Amém, amados? É um prazer muito grande estar aqui. Uma tensão muito grande também. Uma responsabilidade, porque não é nenhuma questão de somente estar aqui. É que a mensagem, ela precisa ser aquilo que de fato o Senhor quer falar conosco, né? E aí ontem eu estava meio em crise, né? O Elza, amor, eu preciso do título. Eu só faço o título depois que eu termino. Como que faz? Né? Depois que eu formulo toda a mensagem, eu crio um título. E de fato, assim, o Senhor, Ele fala conosco sempre, né? Eu tenho falado muito com as irmãs que têm andado mais próximo, que o Senhor fala conosco sempre. O Senhor, Ele usa várias formas para falar conosco, pessoas, principalmente a palavra dEle, não é verdade? E eu queria ler um texto lá de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38, que fala o seguinte: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. É tão interessante que a maioria das vezes, quando nós compartilhamos algo sobre Maria, sobre o nascimento de Jesus, geralmente é final de ano, né? É época de Natal. E o Senhor fala muito forte comigo com a vida de Maria. Em todos os aspectos, ela nos ensina. Principalmente, eu acho tão interessante, porque a vida dela, principalmente, é para adolescente. Porque ela se guardou, ela de fato, ela se separou para o Senhor. Ela é aquela, né? Por isso, eu acredito que por isso que muitas vezes algumas pessoas idolatram, porque ela de fato foi uma grande mulher de Deus, né? E é tão interessante porque Maria, para ouvir o anjo, ela estava em um lugar. Hoje, por causa da nossa correria, quantas coisas acontecem no dia a dia, e às vezes nós temos dificuldade de ouvir o Senhor. E Maria estava posicionada. Para ouvir o Senhor, nós precisamos estar posicionados em um lugar.
Nós precisamos estar em algum lugar para ouvir a voz do Senhor. E é interessante porque o anjo, ele disse de uma forma mansa. Ele sussurrou no ouvido ali de Maria. E quando nós falamos de sussurrar, não tem como, por exemplo, eu sussurrar aqui, quem estiver lá na portaria me escutar. Porque está distante, né? Quando a gente sussurra é porque está próximo. Fala de intimidade, de estar junto. E querendo ou não, assim, o fato do anjo chegar ali, né, é algo tão precioso. Com certeza eu acredito que ela deve ter assustado, porque ela não deve ter sido a primeira experiência, né, sobrenatural. Além de um coração temente ao Senhor, além de ser uma grande mulher de Deus, Maria provavelmente não esperava que isso aconteceria com ela. Mas porque ela tinha essa fome pela presença do Senhor, ela foi a escolhida. Ela estava no lugar correto, no lugar certo. E para ela ouvir o sussurro, o anjo se aproximou dela. Nós precisamos estar perto o suficiente de Deus para ouvir a voz do Senhor. É possível ouvir alguém sussurrando com muito barulho em volta? Dificilmente. Eu trabalho com barulho o dia inteiro. Aqueles sopradores lá, tem dia que me deixa doida lá. Sábado eu tava lá na loja e eu fechando a porta. O Elvis abre a porta, que as meninas tá com calor. Eu não fecho a porta, que eu não tô suportando o barulho. E porque realmente é muito barulhento. E aí quando a gente vai conversar lá na loja, se não fecha a porta para abafar um pouco o barulho, a gente nem escuta o cliente. E no barulho, você não consegue ouvir sussurro. É impossível. Você fica assim... Lá a gente às vezes fica assim, quê? Peraí, desliga o soprador para escutar. Porque de fato é isso que acontece. Nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Claro que nós não vamos ouvir onde estiver muito barulho. A Bíblia diz que o anjo se aproximou dela e falou com ela, aproximou, esteve perto. E nós precisamos fazer a mesma coisa, deixar estar no lugar e deixar com que o Senhor se aproxime de nós para falar conosco. Só que por causa da correria do dia a dia, às vezes nós não paramos. Nós não paramos para poder ficarmos atentos ali, para ver se o anjo vem e fala conosco. Nós não estamos, muitas vezes, nós ficamos mais focados no dia a dia do que, de fato, no ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E o segredo do ouvir a voz de Deus, muitas vezes, é o silêncio. Por isso que eu comecei com o silêncio. Porque às vezes, quando está tudo movimentado, barulho, as coisas acontecendo, nós não conseguimos ouvir. E o silêncio é o melhor lugar para nós ouvirmos a voz do Senhor. E é tão interessante porque eu já falei muito isso, e muitas vezes as mães, elas têm dificuldade do silêncio. Porque é barulho de menina, é correria, arruma comida, é marido, é muita coisa, é cachorro. E parece que a gente não tem esse momento de silêncio. Só que eu ouvi uma história que eu fiquei... Nunca mais minha vida nem a sua vai ser a mesma, amém? A mãe de John Wesley, ela tinha 17 filhos. Só. Só 17. Hã? Como assim? Como assim? Não entendia. E é tão interessante porque, assim, ela foi uma grande mulher de Deus. E sabe como que ela tinha sua comunhão com o Senhor? Sabe qual que era o momento de silêncio dela? Imagine só, gente, uma casa com 17 meninos. É difícil, né? Imaginar um minuto de silêncio. Mas ela sentava numa cadeira de fio dela. Ela tinha um avental, que provavelmente ela ficava o dia inteiro fazendo comida, lavando vasilha. Então ela ficava sempre com um aventalzinho. E ela sentava numa cadeira e subia o avental, tampava o rosto. Quando ela subia o avental para tampar o seu rosto, todos os seus filhos sabiam que naquele momento ninguém podia brigar, ninguém podia gritar, ninguém podia fazer barulho, porque ali era o momento de comunhão com o Senhor que ela estava tendo.
Depois que eu soube disso, eu falei, nunca mais eu vou reclamar que eu não tenho tempo, nem um momento de silêncio, de buscar a face do Senhor. Porque quando nós queremos ter experiência com o Senhor, amados, nós criamos as situações. Nós damos um jeito, nós fazemos algo acontecer, mas nós não negociamos a falta de tempo de desfrutar da presença do Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos direcionados, nós somos acalentados, nós somos acalmados, nós somos encorajados, nós somos motivados. E é tão interessante porque, às vezes, até a nossa voz, quando nós falamos uns com os outros, nós motivamos uns aos outros. Só que a voz de Deus, queridos, a minha voz e a sua, nós nos comunicamos. Mas a voz de Deus, ela tem o poder de fazer milagres. Ela tem o poder de mudar situações. E por isso que nós temos que parar tudo para ouvir a voz do Senhor. Porque nós ficamos tão agitados no dia a dia, nós ficamos tão atribulados com tanta coisa. Às vezes eu falo assim, dá a impressão que estou falando só para mulher, né? Que mulher é mais louca, mais doideira, assim, mais estressada, tudo. Mas tem homens atribulados também. Tem homens que, meu Deus, tiram a paz da mulher, das esposas. E é incrível, porque assim, é tão interessante, porque o Senhor, Ele une propósitos. Ele não une apenas duas pessoas. E nós precisamos entender essa verdade como algo absoluto. E nós precisamos ser cooperadores um do outro. Sabe? Nós precisamos perceber, nós precisamos empurrar um ao outro para poder buscar a face do Senhor. Porque a transformação vem do Pai. A transformação vem do Senhor. Vem da nossa comunhão, da nossa intimidade. E eu acho que eu e você deveríamos fazer de tudo para que aqueles que estão ao nosso redor tivessem momentos de silêncio. De momentos de paz, para desfrutar da presença do Senhor. Isso é essencial na nossa vida. E eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje, a sua vida não vai ser mais a mesma. Todos os dias você vai se preocupar com esse tempo de silêncio. Eu lembro que quando eu assisti o filme Quarto de Guerra, como eu queria um closet para mim. Só para ser meu quarto de guerra. Nossa, gente, eu achava o máximo. Porque aquela mulher, ela fazia do closet dela o quarto de guerra, um momento de oração ali. E eu, meu Deus, eu tinha que ter um closet. Não pode ser outro lugar, não, né? Tinha que ser um closet chique, né, gente? Mas é porque a gente, às vezes, acha que tem que ser só de uma forma. E não é assim, só um lugar. Mas, sabe, você pode acordar mais cedo. Você pode dormir mais tarde, quando está tudo quieto, para você ter esse momento com o Senhor. Mas tenha esse momento de silêncio para ouvir a voz do Senhor. Agora eu quero que você fale para o irmão do seu lado, quem está na internet aí, fala para quem está do seu lado também. Fala para o irmão do lado. A partir de hoje, a minha comunhão com Deus vai atingir você também. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Isabel, quando o anjo chegou lá para Maria, foi avisar ela que ela seria mãe de Jesus. Isabel também foi atingida pelo poder de Deus. Quando nós desfrutamos da presença de Deus, quando nós desfrutamos do silêncio e ouvimos a voz do Senhor, as pessoas ao nosso redor é atingida com o poder de Deus. Isabel não estava nem lá na casa. Isabel estava longe. Só que o poder de Deus alcançou ela também. Porque Maria se dispôs. Maria estava no lugar certo para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir o chamado. Para ouvir aquilo que de fato o Senhor tinha para ela. E isso é muito lindo. Muito lindo. Porque de fato o Senhor, Ele quer fazer, sabe? Ele é o maior interessado em fazer coisas na sua vida, em fazer coisas na nossa vida. Só que nós precisamos estar com os ouvidos atentos a ouvir a sua voz. Nós precisamos estar ouvindo para que a gente entenda a direção. Já viu que quando a gente fala com o menino e ele não escuta, ele faz
tudo ao contrário, ou então não faz nada, vai lá fazer o que era para fazer, porque não escutou. Quando nós escutamos, aquele que escuta mais, obedece mais. E nós precisamos aprender a ser obedientes ao Senhor. Nós temos que parar de depender de pessoas. Nós dependemos muito de pessoas falar, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Fulano está falando, o líder, o pastor. A sua vida, a sua intimidade com o Senhor é sua. Sabe, nós somos individuais. O Senhor tem algo para nós, é diferente. Cada um, o Senhor vai falar de uma forma. E nós precisamos aprender o idioma do céu. Nós precisamos começar a graduação do céu, de ouvir. Graduação fala de estudo. Ou seja, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. E isso nós vamos ter que cavar. E é na palavra dele. Sabe, quanto mais nós lermos, quanto mais nós buscarmos, mais nós podemos ouvir a voz do Senhor. E é essa voz que vai nos direcionar. Deus tem uma linguagem de falar. E ele fala com você individualmente. Não, da forma que ele fala com você, ele não vai falar comigo. Da forma que ele fala comigo, ele não vai falar com você. É individual, é especial. Tem um lugar que Deus precisa falar com você, mas você precisa se posicionar e apurar os seus ouvidos. É tão interessante porque o Felipe nunca fez aula de bateria. Nunca fez. Nunca mesmo. O Raniel também tem muita facilidade. Quando ele toca aqui, ele não ensaiou com os meninos. Ele escuta e reproduz aquilo que ele está escutando. É uma sensibilidade, o ouvido dele é apurado para a música. O do Raniel também é bem assim. E é tão interessante porque o Senhor quer exatamente isso, que os nossos ouvidos estejam apurados para ouvir a voz dele. Que quando ele for conduzindo, você vai, assim como o Felipe fez aqui, a música começa a tocar e você vai indo, vai tocando e vai tendo sintonia. E você vai desfrutando de coisas incríveis em Deus, porque o Senhor está te direcionando. Sabe, nós precisamos ter essa clareza. E quando nós apurarmos então os nossos ouvidos, porque nós tiramos um tempo, nós estivemos naquele lugar do silêncio. E aí o lugar do sussurro do Senhor é um lugar onde nós ouvimos a Deus. E é tão interessante porque vários personagens da Bíblia passaram por lugares de sussurro, lugares do silêncio. E eu vou citar apenas 2, só para fazer a gente refletir qual lugar do silêncio que a gente mais prefere. Porque na verdade Daniel, o lugar do silêncio, do sussurro, o lugar de comunhão dele era a janela do quarto dele. Era ali que ele orava. Mesmo diante das circunstâncias, não podia, mas ele ia. Ele foi. Ele fazia isso diariamente. Se eu não me engano, 3 vezes, né? Por dia, ele orava. Era o lugar do cantinho dele, do sussurro. Ali ele escolheu ouvir o Senhor. Só que Jonas ouviu o Senhor em um outro lugar. Não de uma maneira muito legal, não de uma maneira muito interessante, mas ele ouviu o Senhor. Foi uma maneira a única maneira, na verdade, que teve como ele escutar o Senhor. Mas a barriga do peixe provavelmente não foi muito confortável. E nós precisamos ter essa clareza e decidir hoje, aonde será o nosso lugar do sussurro? Onde será o nosso lugar do silêncio? Será que eu escolho, eu vou para o meu quarto, vou para a sala, vou para a esquina, vou para um parque, vou para algum lugar ouvir o Senhor? Ou o Senhor vai me levar para um lugar para eu escutá-lo? Que foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Que lugar você prefere ouvir a Deus? Eu acredito que você prefere ouvir a Deus escolhendo estar num culto, no seu quarto, na sua sala, não é verdade? O lugar do sussurro é o lugar da obediência. Quem ouve pouco, obedece pouco, como eu havia dito. O que está te impedindo de ouvir a voz de Deus?
O que te impede de ouvir a voz de Deus? Porque, na verdade, tem muitas pessoas, mas porque eu estou em pecado, porque eu estou fazendo coisa errada. Olha, na verdade, assim, isso não deve te impedir de ouvir a voz do Senhor. Porque, na verdade, você não deve permanecer lá também. Porque se você tem interesse em buscar a face do Senhor, em experimentar de coisas grandiosas em Deus, você não precisa ficar nesse lugar. Você pode experimentar de lugares diferentes, sabe, de coisas diferentes, porque é isso que o Senhor tem para nós. É isso que Ele tem para nós. E nós precisamos eliminar tudo que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Tudo. Nós reproduzimos a voz que nós escutamos. É muito interessante, porque eu tenho muita vontade de aprender inglês. Eu estou seguindo um cara que ele dá curso, tudo, mas aí eu tô ouvindo tudo que ele posta no Instagram, nas redes sociais, para poder aprender um pouco. E ele fala, você só vai conseguir falar se você ouvir. Você só vai conseguir falar se você ouvir. Aí você fica, nossa, mas eu escuto, mas parece que eu não estou entendendo nada, como que eu vou falar? Não é verdade? E você já percebeu que às vezes quando você vai ler a palavra de Deus, tem coisas que você lê, fala, meu Deus, mas o que Deus quer falar comigo aqui que eu não estou entendendo é nada. Meu Deus, eu não estou entendendo é nada. Só que sabe o que vai acontecer? Porque você vai perseverar em ler a palavra de Deus. Você vai insistir. E o Senhor vai ver o seu coração disposto a ouvir. E em algum momento, que mesmo você lendo várias vezes o mesmo texto, em algum momento Ele vai falar, não, agora eu vou falar com você. Agora os seus ouvidos estão atentos, eu vou ministrar no seu coração. E o Senhor fala com você. Eu tenho certeza que não tem um irmão aqui que já não teve essa experiência de ler um texto várias vezes, mas em certo dia salta algo e você fala, como assim, meu Deus? Como que eu nunca percebi isso antes? É a voz do Senhor falando comigo e com você. E é essa disposição que nós temos que ter. Não adianta você querer que Deus fale com você, querido, se você não abre a palavra de Deus, se você não se dispõe a estar no culto, se você não se dispõe a estar numa célula, a ouvir mensagens, ouvir pastor, ouvir, sabe? Tá ali no seu momento do sussurro. Não tem como, queridos. Tem muita gente que reclama de muita coisa, mas não faz nada. Não faz nada para que seja diferente. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa indignação dentro de nós olharmos para nós e falar, peraí, eu não preciso permanecer do jeito que eu estou. Eu não preciso ficar onde eu estou. Eu posso viver algo diferente. Eu preciso viver algo diferente e tomar uma atitude. Sabe, tem muitas pessoas que ficam remoendo, falando, reclamando. Ai, mas minha vida, mas nada dá certo, mas não sei o quê, mas não pega nem essa palavra aqui. Não lê nem um versículo por dia. Ah, queridos, sabe, gera indignação no meu coração porque a palavra de Deus é viva. Ela é eficaz. Não vem falar para mim que você está buscando a face do Senhor e não está tendo experiência com Ele. Não é real o que você está vivendo. Porque o Deus que nós servimos é real. Ele faz, Ele refaz, Ele reconstrói. Sabe, nós precisamos buscar esse Deus verdadeiro. Não é esse que muita gente sai falando aí, que é juiz, que quer matar, que amaldiçoou o seu filho. Ah, por favor, queridos. Por favor, sabe, o Senhor, Ele quer que nós desfrutamos de grandes coisas. Aleluia. E não é pouco, não. E nós muitas vezes culpamos a Deus, culpamos todo mundo, mas nós não reconhecemos as nossas falhas. Não reconhecemos aonde nós paramos, aonde nós não estamos movendo nenhuma palha. Lá em Lucas 2, do 4 ao 19, fala de... Deixa eu olhar lá para vocês. Fala do momento que os pastores estão movendo para poder ir de encontro com Maria, que havia nascido
Jesus. E estava acontecendo muita coisa. E no versículo 19 fala que Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Você acha que a vida de Maria foi fácil? Para uma mãe grávida, para uma mãe que está prestes a dar à luz, tudo que eles passaram, ter que viajar, e aí procura um lugar para ter o seu filho, não tinha nenhum lugar, e ter que ir para um lugar sujo, desconfortável. Para Maria não foi fácil. Como muitas vezes situações na nossa vida não é fácil. Mas a resposta é qual? Qual resposta nós damos? O que nós vamos ouvir o Senhor? Porque Maria poderia ter reclamado, falado, gente, quer saber? Não, tá tudo muito lindo, né? Maria, então ela guardava todas essas coisas, sobre ela refletia em seu coração, estava ali atenta, ela tinha intimidade, e a intimidade faz a gente ouvir a voz do Senhor. Deus fala também através da dor, e naquele momento Maria estava com dor, porque nenhuma mãe queria ter o seu filho em qualquer lugar. Queria ter o quartinho arrumadinho, tudo bonitinho. Mas Maria sofreu uma dor. Mas em nenhum momento ela reclamou. Ela ficou ali, perseverante, ouvindo, guardava tudo no seu coração. Refletia, porque sabia que algo o Senhor tinha. Ela confiava no Senhor, porque ela tinha intimidade. Maria, em um dia, estava ali com um anjo no seu quarto, um anjo lindo, falando baixinho com ela, que ela seria mãe do Salvador. E em outro, ela está no meio de uma sujeira, colocando seu filho em uma manjedoura. Em meio à dor, Deus enviou pastores. E ela ouviu a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e ficar tranquilo. Porque Deus, Ele está enviando pastores. Em meio àquela confusão, pastores ouviu, discerniu também o momento e foi até lá para poder levar presentes, porque na verdade aqueles presentes foi o que sustentou Jesus, né, Maria, José e seu filho Jesus. E a Bíblia, queridos, é o maior sussurro de Deus para nós. Deus tem várias formas de falar. A mais comum é a palavra de Deus. Só que o Senhor usa pessoas também. E é tão interessante porque nós sabemos quando nós estamos passando por situações, nós sabemos que o Senhor usa pessoas, mas é tão interessante que nós somos tão egoístas, que nós ficamos sempre pensando, o Senhor vai usar alguém para falar comigo, o Senhor vai usar alguém para me dar alguma coisa, o Senhor vai usar alguém para fazer tal para mim. Só que Deus é tão lindo, que o sussurro de Deus para nós não é somente para mim, é para alcançar o irmão também. O Senhor, Ele usa situações para que através do sussurro dele comigo eu possa atingir outras pessoas. E ali, aqueles pastores foram levantados para abençoar, né, Maria, José e Jesus. E muitas vezes nós queremos que pessoas sejam levantadas na nossa vida, mas não percebemos que às vezes o Senhor quer nos levantar para abençoar alguém. E nós precisamos ter essa clareza, buscar no Senhor. Senhor, qual é o momento de eu ouvir para mim? Qual que é o momento, Senhor? O Senhor quer falar, Deus? Sussurra aqui no meu ouvido para falar na vida da irmã, na vida do irmão. O Senhor, me usa, pode me usar, Senhor. Em qual momento nós fazemos essa oração? E que a partir de hoje nós possamos ter esse hábito. Seja um sussurro na vida de alguém. Lá em João 2, do versículo 1 ao 12, fala de um casamento. Eu já até ministrei sobre esse casamento, sobre o milagre, em uma reunião de mulheres. E é tão interessante que ali,
Ali estava tudo, né, tudo tranquilo, o casamento acontecendo. E Maria, mais uma vez, esteve atenta ao sussurro do Senhor. Em qual momento? Ela viu que tinha algo acontecendo e o vinho havia acabado e ela percebeu e então ela sabia, peraí, agora é o momento de Jesus agir. Foi até a pessoa responsável e falou, é o seguinte, quando ele fica atento aí, porque quando ele Jesus disser algo para vocês, tudo o que ele falar, vocês façam. Maria ali também estava atenta. Ela estava atenta ao sussurro do Senhor. E é exatamente isso que nós temos que entender. Que não é só aqui no culto, não é só na célula, não é só no seu devocional que você tem que estar atento à voz do Senhor. É diariamente, é em todo instante, sabe, a todo tempo tem pessoas sedentas, pessoas que estão esperando uma palavra de conforto e muitas vezes nós retemos. Nós estamos tão preocupados no nosso umbigo, tão preocupados com os nossos problemas que esquecemos de ministrar vida na vida de outra pessoa. E queridos, é uma lei, quando você transborda, o rio, ele não para. Ele continua, sabe? Ele continua. A fonte, ela continua jorrando. E quando você transborda, ela jorra mais. E quando você transborda, ela jorra mais. E o Senhor nos fez para transbordar uns na vida dos outros. Nós não apenas ouvimos a voz de Deus para nós mesmos, mas nós devemos compartilhar com alguém. Não é o papel apenas do pastor, de quem está na liderança compartilhar. Você é ministro do Senhor nessa terra. E onde você for, você tem que ser um farol. Tem que ser aquele que de fato ministra o poder de Deus, tem que ser manifesto. Porque a palavra de Deus, ela é real. E ela precisa se realizar. Tenha um ouvido profético, queridos, para então ter uma vida profética. Você sabia que o seu único problema pode ser apenas um problema de audição? Apenas não está ouvindo a voz do Senhor. Começa a refletir aí quais são os seus problemas. E depois de você começar a pensar nos seus problemas, começa a perceber se realmente você tem ouvido a voz do Senhor. Porque quando nós temos algum problema, alguma dificuldade, mas nós estamos sendo direcionados pelo Senhor, aquilo nem vira problema mais. Aquilo já nem faz parte de um problema. É apenas um processo que você está passando e logo você sabe que vai vencer. Não vira algo que é pesado. Não é algo que é cansativo. E o nosso papel, queridos, principal é aprender a ouvir a voz do nosso Senhor. É exatamente isso que o Senhor deseja de nós. Que nós tenhamos ouvidos sensíveis. Eu costumo falar que as mulheres, na verdade não é nem eu costumo falar, isso é real, que as mulheres têm uma sensibilidade mais aguçada e essa sensibilidade precisa ser usada. Ontem eu falei lá na nossa reunião que nós fizemos que há muita diferença entre a mulher sábia e a mulher sonsa. Queridos, nós precisamos entender isso, nós precisamos ser sábias. Sabe, não, é uma linha muito fina, porque nós achamos que porque nós precisamos submeter, nós precisamos aceitar a tudo. Nós não precisamos aceitar a tudo, queridas. Por isso a nossa intimidade com o Senhor é tão importante, porque nós iremos discernir o momento de falar, nós iremos discernir o momento de se calar. Nós iremos discernir o momento de agir, o momento de ficar quieta. E é exatamente nisso que muitas mulheres erram. Porque acham que tem o discernimento, sai fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. E nós precisamos ter essa sensibilidade aguçada de uma forma, sabe, mais submissa à palavra de Deus. Nossa referência não é a amiga do trabalho. Nossa referência não é a irmã lá que diz que é do reteté, mas não tem um pingo de temor. Não tem um pingo de respeito com o marido.
sabe? E nós não, como esposas, como mulheres, não precisamos aceitar um tanto de coisa que alguns maridos submetem às suas esposas. Mas quando nós então somos direcionadas pelo Senhor, nós influenciamos os nossos maridos. Nós somos canal de não permitir que coisas aconteçam. Nós somos canal de não permitir que algumas coisas são avançadas a certo nível. E nós então, porque, queridas, nós temos a capacidade de convencer. Não tem como. Eu acho que se você parar para pensar, algumas coisas você já conseguiu do seu marido por causa desse dom que você tem. Não sabia disso, não, amor? Pois é. E é tão interessante porque nós temos isso. Nós conseguimos conquistá-lo de uma forma que nós convencemos. Só que nós não usamos da forma direcionada pelo Espírito Santo. E Maria foi uma grande mulher, um grande exemplo. Só que o seu marido também foi um grande homem. Porque ele esteve ali. Eu tenho certeza que Maria tinha suas crises, mas o seu marido estava ali, dando suporte, dando força, sabe, empurrando Maria para vamos embora, vamos, né? Nós temos uma promessa, nós temos um alvo, e é exatamente isso que nós temos que buscar. O alvo, a Cristo, a intimidade, sabe, aquilo que de fato nos move. Nós precisamos disso, queridos. E hoje, como um dia tão especial, que é o Dia das Mães, ser mãe é algo tão lindo, tão precioso, que só sendo mãe para saber. Os pais nunca saberão. Terão um pinguinho de noção, mas nunca saberão. Realmente, quando o filho nasce uma mãe. E eu lembro quando o Felipe nasceu, uma irmã, ela entrou lá no quarto para nos visitar, e ela falou: Andréia, você é a mesma pessoa? Eu, por incrível que pareça, eu não achei que isso fosse acontecer. Eu não sou a mesma pessoa. E nós somos responsáveis como mães. As mães que estão aqui, que estão no Instagram, nós somos responsáveis por gerar filhos tementes ao Senhor. Nós somos responsáveis em levar aquilo que de fato é o mais precioso, o amor de Jesus ser manifesto através de nós. Tem muita gente que fala que o amor de Deus é muito parecido com o de mãe, porque é protetor, tal. Mas o do Senhor vai muito mais além. Mas é Ele que nos capacita a sermos essas que não desistem. Nós assistimos um filme essa semana que eu fiquei encantada. A capacidade de uma mãe. A capacidade de uma mãe de proteger os seus filhos. Até mesmo do seu pai abusivo. E ela arriscou tudo ali. E é exatamente isso que eu percebo nas mães, nas mulheres guerreiras. Sabe, a mãe não mede esforços, não está nem aí pelo que os outros vão pensar, o que vai fazer, porque ela quer proteger, ela quer cuidar. E muitas vezes nos sentimos fracassadas, mas isso não pode nem passar pela nossa mente, queridas. Porque ainda que nós erramos, nós estávamos buscando acertar. E mesmo assim, o Senhor é tão lindo, que mesmo diante do nosso erro, nós ainda acertamos. É meio estranho, né? Mas o Senhor, Ele vai nos conduzindo e Ele vai nos capacitando. E eu declaro sobre cada uma de vocês, que vocês de fato desfrutem de momentos preciosíssimos com seus filhos. Essa semana é aniversário da minha mãe também. E eu não abro mão. Essa semana a gente vai estar com ela. Porque de fato, mãe não tem como substituir. É impossível. É impossível. Pode até tentar, mas não dá. E eu creio que a gente precisa aproveitar ao máximo cada momento com as nossas mães, de estar perto, de estar junto. As que estão com o filho pequenininho, aproveitar ao máximo enquanto está pequenininho, porque eles vão crescer. Eles vão casar, vão para longe e vai fazer falta. Alguém falou, eu até postei no meu story um dia para concluir. Uma moça postou
que ela tinha acabado de perder o seu filho. E ela fez um vídeo, eu achei tão interessante, porque a gente tem uma mania de valorizar só depois que perde. Meu Deus, gente, a gente precisa parar com isso. E ela fazendo o vídeo, falando, gente, que saudade da bagunça aqui de casa. Que saudade de brinquedo espalhado pela casa. E isso falou tão forte comigo, porque como mãe, a gente quer deixar tudo em ordem, tudo arrumadinho, porque se alguém chegar, vai ver, o que vai pensar de mim? Meu Deus, tudo bagunçado. E o momento de ser mãe é tão único, tão precioso, passa tão rápido. E quando passa, a gente quer que volta. É tão incrível isso, né? E depois que eu vi esse vídeo, eu falei, nunca mais, em nome de Jesus, eu não vou reclamar. Em nome de Jesus, de bagunça dos meninos. Porque se eu perder eles, meu Deus, seria uma dor tão grande, eu sentiria tanta falta da bagunça. Então por que não curtir a bagunça? Por que não curtir quando eles ficam, mãe, chama, oh meu Deus do céu, o menino não para de chamar. Mas a gente precisa valorizar até isso, até esses enjoos, essas chatices, porque no fundo é tão lindo, é tão precioso e vai passar. E que a gente aprenda a valorizar, sabe? Valorizar cada momento com os nossos filhos, com as nossas mães, porque vai passar. Um dia nós estaremos na glória. Um dia tudo vai passar, vai acabar. Mas que enquanto nós estivermos aqui, a gente possa ser intenso em tudo. E principalmente intensos em buscar a face do Senhor. Para que possamos ser melhores a cada dia. Vamos errar, vamos. Mas nós não precisamos permanecer no erro. Porque o Senhor vai nos capacitando a cada dia. E que isso possa gerar um encargo no seu coração. De buscar a cada dia ser dependente do Senhor. Porque é Ele que vai nos capacitar. E essa mensagem não é só para a mãe, é para cada um dos irmãos que estão aqui, porque você pode trazer para cada lugar da sua vida, porque, sabe, nós precisamos aprender a valorizar aquilo que está na nossa mão, sabe, porque a gente corre atrás de uma coisa lá, aí conseguiu, aí quando vê, perdeu outra coisa. Então, queridos, o que importa é o hoje. O que importa é o hoje, né? Já houve ministrações em relação a isso, que o ontem passou, não vai voltar. O amanhã ainda não existe, mas o hoje é o que nós temos. E nós precisamos ser excelentes, dar o nosso melhor no hoje. Que você dê o seu melhor para o Senhor nesse hoje. Amém, queridos? Queria orar com você. Pode se colocar de pé, aonde você está. E que de fato essa mensagem possa queimar diariamente no seu coração. E que aquilo que eu pedi para você repetir para o irmão do lado, que a partir de hoje você vai buscar a face do Senhor, que a presença que Ele buscar, que você buscar na sua casa, vai atingir aqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Pessoas vão falar com você. E vai falar, nossa, eu estava orando sobre isso e Deus mandou te falar isso. E você vai confirmar, realmente eu estava orando. E o Senhor está apenas selando aquilo que Ele queria falar ao seu coração. Que hoje seja um marco na sua vida. Que a partir de hoje você busque ver o Senhor. Busque ouvir a voz do Senhor. Aonde você estiver, mas se for possível, tire um tempo para o silêncio. Porque o Senhor, Ele fala somente no silêncio. Busque o silêncio, para que a voz do Senhor seja de forma palpável, de forma real. Como você nunca tentou. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, Jesus. O Senhor é o que mais importa para a minha vida. O Senhor é o que eu tenho de mais precioso.
você buscar a face do Senhor, se você buscar ser cheio da presença do Senhor, não tenha dúvida, o resto você terá. Espírito Santo, nós queremos, Espírito Santo.
face dele, como diz o cântico. Contemple a voz dele. Quais situações apresente para ele agora no seu coração, na sua mente? Que é o peso, qual é o fardo? O que está te corroendo por dentro? Você pode fazer isso agora, querido. Você pode colocar diante dele e deixa ele falar com você. Ele quer que você saia daqui renovado, com bálsamo, com algo. Ele quer falar com você. Ele tem falado. Nós é que não temos ouvido, ou nós é que não temos dado ouvido aquilo que ele tem falado. Ah, Espírito Santo, dai sensibilidade aos nossos ouvidos espirituais nessa noite. Como foi ministrado agora, dai-nos sensibilidade aos nossos ouvidos. Não só para ouvir, temos ouvido tanta coisa a cada domingo, cada lugar. Não, Senhor, nós queremos dar ouvidos para aquilo que o Senhor tem falado. Que hoje não entre no ouvido e saia do outro. Que hoje possamos absorver. Que hoje possamos render. Que hoje possamos, ó Deus, nos render diante da tua palavra, diante da tua voz. Aquele que se rende, aquele que se prostra diante da tua voz, esse é exaltado em meio à circunstância. Aquele que se rende à tua voz, o Senhor levanta ele com força. Você pode repetir a oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, os meus ouvidos estão sensíveis, não apenas para te ouvir. Diga assim: os meus ouvidos estão sensíveis para dar ouvido à tua voz. Eu escolho, a partir dessa noite, a dar ouvido à fala do Senhor. Se você crê, diga amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aqui nessa mesa tem uma para todas as mamães. Queria que todas as mães pudessem pegar as lembrancinhas. Você não vai embora sem essas lembrancinhas. Amém? Que você tenha uma semana espetacular.